Olá, hoje nós vamos falar sobre a cinética radioativa, que é a aula 9 da frente 3E da apostila de vocês. Então, iniciando, vamos falar sobre a velocidade média de desintegração. Então, o que lembra velocidade para vocês? É o tanto que varia num certo tempo, correto? O que está variando aqui? O número de átomos radioativos. Então, quando você faz V igual a ΔN dividido por ΔT, você está fazendo a variação do número de átomos radioativos no tempo. E aí, o N0 seria o número inicial de átomos radioativos e o N seria o número final de átomos radioativos após o intervalo de tempo ΔT. Então, qual é maior? N0 é maior, porque ele é o número inicial. Com o passar do tempo, o número de átomos radioativos vai diminuindo. Então, o ΔN, que seria N menos N0, daria um resultado negativo. E aí, quando você divide pelo ΔT, a velocidade seria negativa. Por isso que ali embaixo, V igual a menos ΔN dividido por ΔT, porque daí a gente obtém uma velocidade positiva. Coloca esse menos ali justamente para obter uma velocidade positiva. E essa velocidade média de desintegração, a unidade dela é desintegrações por segundo. Então, esse tempo tem que estar em segundos, tá bom? A velocidade média de desintegração é proporcional ao número de átomos radioativos que ainda existem na amostra, aqueles que não estão desintegrados. Então, a gente consegue chegar na conclusão que V igual a C vezes N, que é os átomos que ainda não estão desintegrados. E esse C é a constante radioativa, que é característica de cada radioisótopo. Vocês estão percebendo que esse N não está elevado a nada, ele está elevado a 1, né? Então, a desintegração radioativa é um processo com cinética de primeira ordem. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre vida média. Imagina agora uma população. Você tem como falar, em relação à população como um todo, quanto tempo vai viver uma pessoa? Não. Você tem como falar a média de vida daquela população. Então, para átomos radioativos é a mesma coisa. Para um conjunto de átomos radioativos que são iguais, é impossível prever o instante em que haverá a desintegração de um deles. Então, a gente fala em vida média dos isótopos radioativos, que é como se fosse a vida média de uma população. Você não tem como, em relação a, a um monte de pessoas, falar quanto que uma delas vai viver. É uma média. Você simplesmente tem como te dar o valor médio. Então, não tem como falar o tempo que um átomo radioativo vai viver. Você tem como falar a média de átomos radioativos iguais. Então, isso é a vida média, que é esse Vm, que é igual a 1 sobre C, sendo que aquele C é a constante radioativa que depende de cada radioisótopo. Então, por exemplo, ali, para o rádio, que tem Vm igual, velocidade vida média igual a 2.300 anos, significa o quê? Que o rádio demora em média 2.300 anos para se desintegrar. O radônio, que tem vida média de 79 segundos, significa que o radônio demora em média 79 segundos para se desintegrar. Então, isso que significa vida média. E aí, como a vida média é igual a 1 sobre C, aqui a gente já consegue chegar na conclusão que quanto maior for essa constante radioativa, esse C, menor vai ser a vida média do átomo, né? Porque elas são inversamente proporcionais. Vida média é igual a 1 sobre C. Então, quanto maior for a constante radioativa, menor vai ser a vida média. Agora, se a constante radioativa for baixa, a vida média vai ser alta. Agora vamos chegar no assunto mais importante dessa aula, que é o tempo de meia-vida. Diferente de vida média, que a vida média é o tempo que demora para um conjunto de átomos radioativos se desintegrarem, né? Para chegar no zero. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que ocorra o decaimento de metade da quantidade de determinado isótopo radioativo. Aqui, o tempo de meia-vida, o símbolo é P ou T1,5. Aqui você está medindo tempo. É o tempo que demora para
cair pela metade a quantidade daquele radioisótopo. Por exemplo, o radônio 217, ele tem um tempo de meia-vida de 0,6 milissegundos. Quer dizer que, por exemplo, faz de conta que tinha 100 gramas de radônio. Para cair pela metade, ou seja, para 50 gramas, vai demorar 0,6 milissegundos. Para cair mais metade, ou seja, metade de 50, 25 vai demorar mais 0,6 milissegundos e assim sucessivamente. Cai de 100 para 50, leva meia vida. De 50 para 25, mais meia vida. Depois cai de 25 para 12,5, leva mais um tempo de meia vida. Após esse tempo de meia-vida, a massa do radioisótopo se reduz à metade e origina o mesmo tanto que foi decomposto de outro elemento. Então, como você está mudando, você muda também o elemento, tá? Após o tempo de meia-vida, você muda o elemento. O cálculo para tempo de meia-vida ele pode ser feito por fórmula ou por lógica. As fórmulas estão aqui. N0 sobre N é igual a 2 elevado a x, ou M0 sobre M é igual a 2 elevado a x, sendo que N é número de átomos radioativos da amostra, então N0 é o número inicial, e o N é o número final, aqueles que ainda não estão desintegrados, né? E o M é a massa. Então, M0 é a massa inicial e M é a massa que ainda não foi desintegrada. E aquele X ali é a quantidade de períodos de meia-vida. Por exemplo, eu reduzi de 100 para 50, levei um período de meia-vida. Depois eu reduzi de 50 para 25, levei mais um período de meia-vida. Depois eu reduzi de 25 para 12,5. Então, eu levei mais um período de meia-vida. Então, seriam 3 períodos de meia-vida, é esse valor X, tá? E o tempo gasto para a amostra radioativa desintegrar de M0 até M, ele pode ser calculado por tempo é igual a quantidade de períodos de meia-vida vezes o tempo de meia-vida. Por exemplo, eu reduzi 3 vezes, levei 3 períodos de meia-vida, e cada um desses períodos de meia-vida levava 100 dias, então quer dizer que eu levei 3 vezes 100 dias, 300 dias. Esse é o tempo de meia-vida. Então, vamos fazer um exemplo, primeiro por lógica, depois por fórmula. Então, tá bom. Durante sua visita ao Brasil em 1928, a Marie Curie analisou e constatou o valor terapêutico das águas radioativas da cidade de Águas de Lindóia, São Paulo. Uma amostra de água de uma das fontes apresentou concentração de urânio igual a 0,16 microgramas por litro. Supondo que o urânio dissolvido nessas águas seja encontrado na forma de seu isótopo mais abundante, que é o urânio 238, cuja meia-vida é aproximadamente 5 vezes 10 a nona anos, esse ali é o tempo de meia-vida, tá? O tempo necessário para que a concentração desse isótopo na amostra seja reduzido para 0,02 micrograma por litro será D. Então, lendo, o que a gente chegou na conclusão? A amostra que ela pegou tinha 0,16 microgramas por litro e gostaria que fosse reduzido para 0,02 microgramas por litro. E cada tempo de meia-vida demora 5 vezes 10 a nona anos. Então, quanto tempo vai levar no total? Então, vamos lá, por lógica. De 0,16 tem que reduzir para 0,02. Ele vai reduzindo de metade em metade, né? Então, começa em 0,16, agora vamos naquela sequência ali. Começa em 0,16, depois de um tempo de meia-vida, cai para 0,08, que é a metade do 0,16, né? Depois de mais um tempo de meia-vida, cai para metade do 0,08, que é 0,04, e depois cai para 0,02. E em cada um daqueles decaimentos ali, demorou um tempo de meia-vida, ou seja, demorou 5 vezes 10 na nona anos, que foi o tempo que o exercício deu, né? Então, quanto tempo demorou no total para cair de 0,16 até 0,02? 3 vezes aquele tempo de meia-vida ali, né?
1, 2, 3 vezes. Então, 3 vezes 5 vezes 10 a nona, o tempo total que demorou para decair foi 15 vezes 10 a nona anos, que demoraria para decair, né? Porque isso é um monte de anos e ainda não acabou, né? Ela veio em 1928. Então, para vocês terem uma ideia de como demora para cair a amostra de urânio. É uma loucura o urânio. Agora vamos resolver esse por fórmula. Então, a gente sabe que o M0, que é a massa inicial, é 0,16 e que a massa final, que é o M, é 0,02. Então, vamos jogar lá na fórmula. M0 sobre M é igual a 2 elevado a x. Então, 0,16 dividido por 0,02 é igual a 2 elevado a x. Quando eu divido 0,16 por 0,02, fica 8. Então, 8 é igual a 2 elevado a x. E aí, a gente tem que fazer aquele 8 virar 2 elevado a alguma coisa. E ficaria 2 ao cubo, né? Porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, 2 ao cubo é igual a 2 elevado a x. E aí, quando você corta as bases, sobra só os expoentes. Então, corta o 2 e o 2, fica que x é igual a 3. Então, esse aqui é a quantidade de períodos de meia-vida. E quanto que é o tempo de meia-vida? 5 vezes 10 a nona anos. Então, qual é o tempo total que vai decair? Demorar para decair? 3, com aquela fórmula, né? T igual a x vezes t elevado a 1 meio. 3 vezes 5 vezes 10 a nona, que é igual a 15 vezes 10 a nona anos. Tranquilo? Tem como representar graficamente também o tempo de meia-vida. Vamos ver um exemplo. Inicialmente, uma amostra continha 100 miligramas de carbono 14. Ó, tá ali no gráfico, vocês estão vendo ali? Massa remanescente de carbono 14. Começou lá em cima, nos 100 miligramas. Depois, decaiu para 50, depois decaiu para 25, depois decaiu para 12,5. A pergunta é, em quanto tempo essa amostra vai conter 12,5 miligramas de carbono 14? Então, para acontecer isso, quantas vezes teve que decair o tempo de meia-vida? Olha ali, de 100 para 50, uma vez. De 50 para 25, duas vezes. De 25 para 12,5, 3 vezes. E quanto que é o tempo de meia-vida? Então, é só olhar ali no gráfico, o tempo de meia-vida é 5.700 anos. Então, é 3 vezes 5.700 anos, que dá 17.100 anos, tá bom? Então, só tirando informações ali do gráfico. Tem uma relação entre o tempo de meia-vida e a vida média. Essa relação é T, tempo de meia-vida, aproximadamente igual a 0,7 a vida média. Não vi muitos exercícios utilizando isso aqui, na verdade, não vi nenhum na apostila de vocês, tá? Algumas observações importantes, tá? Tenham sempre isso na cabeça. O tempo de meia-vida não depende da massa inicial da amostra e nem de fatores físicos como temperatura e pressão. Então, por exemplo, não importa se a amostra inicial tinha 100 gramas, se ela tinha 50, se ela tinha 200, se ela tinha 1.000 gramas. Não importa, o tempo de meia-vida não vai depender disso. Também não depende de fatores físicos como temperatura e pressão. Então, não importa se a pressão é alta, se a pressão é baixa, aquele sistema lá vai ter o mesmo tempo de meia-vida, tá? Outra coisa importante, a radioatividade é um fenômeno nuclear, ou seja, ela trabalha com o núcleo, que tem prótons e nêutrons. E as ligações químicas são feitas por elétrons, correto? Então, a radioatividade não leva em consideração elétrons. E quando a gente tem ligação, por exemplo, urânio, ou urânio ligado com oxigênio, ou urânio ligado com carbono e oxigênio, essas ligações entre urânio, carbono, oxigênio é ligação de elétron. Então, não importa como que está a forma desse radioisótopo, se é ele puro, se é ele ligado com outros átomos, não vai influenciar no tempo de meia-vida. Por quê? Justamente porque o tempo de meia-vida é um fenômeno radioativo que importa o quê? Prótons e nêutrons. E as ligações químicas são feitas por elétrons. Tranquilo?
Então, eu vou deixar como tarefa para vocês resolver os exercícios da frente da aula 9, o 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 e 20. E amanhã eu vou enviar a resolução desses exercícios por vídeo, tá bom? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida é só me perguntar.